Olá, graça e paz. Seja bem-vindo. Nós estamos aqui juntos para estudarmos mais uma vez o que nós estamos chamando de verdades essenciais. E o tema de hoje é o motivo de toda alegria. Vamos lá? Eu espero que você esteja bem e desfrutando da paz que só Jesus Cristo pode nos dar. Eu peço para você desde já que se inscreva no nosso canal, para que toda semana você seja notificado quando publicarmos aqui conteúdos com base na palavra de Deus. Nós estamos desenvolvendo uma série de estudos que estamos chamando de verdades essenciais. E o tema de hoje é o motivo de toda alegria. E eu gostaria de iniciar a nossa conversa dizendo a você o seguinte: nós, como cristãos, precisamos compreender que é possível, sim, termos alegria em meio às nossas dores e sofrimentos. É claro que esta não é uma tarefa fácil. No entanto, é plenamente possível, já que a Bíblia, ela nos afirma, por meio de inúmeros imperativos, que nós podemos, sim, ter alegria em meio ao sofrimento. E eu gostaria de chamar a sua atenção para uma verdade bíblica que está registrada em Tiago, capítulo 1, verso 2, que diz o seguinte: Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Qual é, então, o princípio que nos orienta por trás dessa verdade bíblica que Tiago nos exorta a observarmos? Como podemos experimentar esta alegria na prática, na vida cotidiana, no dia a dia das nossas vidas? Meus irmãos, uma coisa é estarmos alegres por coisas boas que venham a acontecer em nossas vidas. Outra coisa completamente diferente é experimentarmos esta mesma alegria em tempos de adversidade. A expressão tende por motivo de toda alegria, ela traz a ideia de julgar, considerar, que eu e você devemos ponderar, ou seja, a Bíblia está nos dizendo que ainda que coisas ruins nos aconteçam, nós devemos considerar, devemos julgar esta mesma circunstância ruim como uma oportunidade, como uma ocasião para experimentarmos alegria. É isso que Tiago deseja nos ensinar. Em outras palavras, você deve agir da mesma maneira. Não porque sofrer seja prazeroso. Aliás, quem de nós gosta de sofrer? Mas porque a provação, as lutas, as dificuldades, elas irão produzir em mim e em você perseverança. E é esta verdade que vem logo a seguir no verso 3. Observe comigo. Sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Isso significa que tribulação, aflição e sofrimento podem produzir paciência dentro de cada um de nós. De modo que podemos afirmar que coisas boas acontecem dentro de nós, mesmo que ainda estejamos enfrentando dificuldades e problemas. Eu quero dizer a você que para Deus não há exercício inútil. Eu quero repetir essa expressão. Para Deus não há exercício inútil. Por que eu digo isso? Deus tem propósitos em cada uma das circunstâncias em que vivemos. E diga-se de passagem, os propósitos de Deus em relação a mim e a você são sempre bons. No dia a dia da vida não há, obviamente, nenhuma alegria na dor. Nenhum de nós gostamos de sofrer. Essa é a verdade. Seja na perda, na doença. O que Tiago nos ensina aqui é que Deus pode produzir o bem por meio dos nossos sofrimentos e aflições. Deus age nas situações difíceis das nossas vidas com o objetivo de nos santificar, com o objetivo de nos aprovar, com o objetivo de forjar o nosso caráter e, consequentemente, fortalecer a nossa fé. Dentro deste assunto, há pelo menos duas verdades que eu gostaria de destacar para vocês. A primeira delas é a seguinte: precisamos olhar para o futuro. Em certo sentido, você só será capaz de considerar as suas adversidades com uma perspectiva de alegria se você aprender a cultivar a habilidade de pensar em relação ao futuro.
As Escrituras nos ensinam que a esperança cristã do céu nos dá um consolo real neste tempo presente. E eu quero ilustrar este fato. Nos dias da escravidão nos Estados Unidos, os negros tinham poucos motivos para festejar. A vida dos escravos naquela época era cheia de dificuldades e sofrimentos. Trabalhavam dia após dia, realizando serviços cansativos e incessantes. A verdade é que eles estavam sempre em necessidade e desvantagem. Em muitas situações eram separados de suas famílias. Não é exagero dizer que eles tinham uma vida miserável. No entanto, apesar de todo o sofrimento, de toda a dor, de toda a falta de perspectiva e esperança, há registros de que eles cantavam. E por meio de suas canções, eles visualizavam o futuro que estava por vir. No entanto, apesar disso, apesar de todo o sofrimento, a história nos conta que eles compunham canções, o que conhecemos hoje como Black Soul. E essas canções vinham carregadas de muita alegria. Histórias relatam que os navios que vinham da África para o Brasil, em boa parte do tempo, os negros vinham cantando. Não é mera coincidência o fato de que o céu é um dos principais temas que se repetem nessas canções. Esta é uma perspectiva que se harmoniza perfeitamente com o Novo Testamento. Quando o apóstolo Paulo fez comparações entre as aflições que experimentamos aqui e a alegria que nos está reservada nos céus, ele disse: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Romanos 8, 18. O conselho que o apóstolo Paulo nos dá para enfrentarmos as crises e as dificuldades é entendermos que Deus estabeleceu um limite para o nosso sofrimento e que após este período não haverá mais sofrimento. No céu não haverá mais lágrimas. No céu não haverá ansiedade, nem muito menos adversidade. No céu não haverá tristeza. Lembre-se, o destino final dos cristãos genuínos que creem em Jesus Cristo como seu Salvador pessoal ainda está à nossa frente. Em segundo lugar, nós precisamos ter confiança em Deus para os tempos difíceis. O profeta Abacuque é um exemplo vívido de alguém que não se sentiu alegre quando viu que sua nação querida estava sendo saqueada por estrangeiros. Abacuque entrou em crise, assim como nós também entramos em crise. Abacuque está tão desolado que ele pergunta a Deus, ele questiona a Deus. Ele pergunta como o Senhor pode permitir que estas coisas aconteçam. O Senhor permitirá que o mal prossiga neste mundo. O Senhor irá permitir que os nossos inimigos invadam o nosso território e oprimam os teus filhos. Eram estes os questionamentos que estavam no coração de Abacuque. Observe comigo o que ele diz no capítulo 2, no verso 1. Por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. Quando Deus falou com Abacuque o que ele iria fazer, o profeta foi tão afetado pela mensagem de Deus que a Bíblia diz que o seu corpo começou a tremer. Observe comigo o que diz o capítulo 3, verso 16. Ouvi isso e o meu íntimo se comoveu, os meus lábios tremeram ao ouvir a sua voz. A podridão entrou nos meus ossos e os meus joelhos vacilaram, pois em silêncio devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo que nos ataca. Eu gostaria de lembrar você de uma coisa. Foi o profeta Abacuque quem disse que o justo viverá pela fé. Viver pela fé significa que você está disposto a confiar inteiramente em Deus. Só é possível termos alegria em meio às dificuldades se confiarmos plenamente em Deus. Quando Abacuque se entregou completamente nos braços de Deus e confiou na soberana graça do Senhor, veja que verdade extraordinária ele disse.
capítulo 3, verso 17 e 18. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira decepcione e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco e nos currais não haja mais gado, mesmo assim eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. E o profeta não para por aí. Ele continua dizendo uma verdade linda no verso 19, que diz o seguinte: o Senhor Deus é a minha fortaleza. Ele dá aos meus pés a ligeireza das corças e me faz andar nas minhas alturas. A corça, ela tem os pés muito firmes e pode se locomover como uma cabra montês nas alturas e nos lugares perigosos, atravessando espinhaços estreitos sem cair em destruição. Abacuque estava dizendo que Deus iria fortalecer os seus pés, que Deus o faria andar em lugares altos. Em outras palavras, ele está nos dizendo o seguinte: que ainda que as calamidades sobreviessem sobre a sua vida, sobreviessem sobre o seu povo, ainda que a nação fosse saqueada, ainda que sua nação fosse derrotada na guerra, ele não seria lançado no vale, porque Deus iria fazer com que os seus pés continuassem firmes, firmes como da corça, e ele seria então capaz de subir às alturas e aos lugares altos. Que verdade extraordinária, meus irmãos! É exatamente este tipo de estabilidade que Deus quer dar para aqueles que confiam nele em meio aos problemas desta vida. Dê nesta ocasião a sua atenção a Deus e confie nele plenamente. Foi isso que o profeta Abacuque fez, e esta é a lição que Deus pretende nos ensinar por meio de sua palavra. Quando Abacuque disse que o justo viveria pela fé, ele estava lançando a base para termos alegria como cristãos. Que Deus te abençoe, que ele faça o seu rosto resplandecer sobre a sua vida e que você desfrute da alegria que só ele pode lhe dar. Deus te abençoe, em nome de Jesus.